Mas primeiro nós temos que mostrar que nós temos condições de colocar a casa em ordem, ou seja, diminuir a sonegação, que é muito grande, diminuir a falta de registro, começar a cobrar os atrasados e começar a combater fraudes. Conversamos diretamente com o ministro Reinaldo Stefanes, que está em Curitiba. Ministro... Primeiro, porque a lei assim o determina, que nós o façamos no prazo de 2 anos, e segundo, porque acho que é um dever ético e moral no sentido de recuperar os pagamentos indevidos, obter mais recursos com isso para pagar aqueles que efetivamente têm direito. Nós precisamos, junto com o Congresso, encontrar uma saída para isso, porque senão nós não teremos caixa para atender aos segurados. Podemos até ter para atender os 147, mas depois não teremos para pagar os benefícios normais. A informação é do ministro do Trabalho e Previdência Social, Reinaldo Stefanes. Apenas era considerado um bom administrador, estava em outra função na área agrícola e me chamaram para isso. E eu acho que depois de 4 anos a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Pelo menos na época a mídia toda ressaltou o meu trabalho. O novo ministro ainda não fala de planos para o futuro. Por enquanto, a prioridade é o caixa da Previdência Social. Senhor presidente, expresso aqui o agradecimento a Vossa Excelência pelo apoio que tenho recebido. O ministro da Previdência, Mônica Reinaldo Stefanes, diz que a propaganda é enganosa. Naquilo que a Constituição determina, ou seja, se não há crédito orçamentário previsto, nós não temos como pagar. Bem, nós vamos conversar com o próprio ministro do Trabalho e da Previdência Social, Reinaldo Stefanes, que está no nosso estúdio em Brasília. Boa noite, ministro. Antes que eu continue, talvez, errando na pronúncia, eu gostaria que o senhor esclarecesse como é a pronúncia do seu sobrenome. Boa noite, Renato Machado. Reinaldo Stefanes. Stefanes, muito bem. Contato primeiro com o Reynolds foi, na verdade, com o cabo Stefanes. O Stefanes era um exemplo de militar. Tenho muito orgulho de ter insistido para o Reynolds deixar o quartel, ter vindo trabalhar comigo. O resto tudo ele fez por si. Deve a ele exclusivamente e mais ninguém. Ele teve a oportunidade e soube aproveitar a oportunidade com bastante inteligência. Independentemente de partido político, ele foi convocado para servir a governos de todos os matizes políticos e ideológicos. O início de uma convivência profissional e de uma amizade que dura até hoje. Desde o primeiro momento me chamou a atenção o Reinaldo Stefanes pela maneira como conduzia, apresentava as suas exposições. Eu nunca vi ele levantar a voz para ninguém. Então a liderança dele é uma liderança tranquila. Não é mandar, é convencer. Quando ele saiu do nosso grupo e foi para a prefeitura, isso já causou grande admiração, porque ele foi, então, escolhido dentre todos nós, aquela pessoa que iria dar a mão forte ao Ivo Arzua. Me falaram no Reynolds, me apresentaram e o Reynolds foi convidado e foi, então, chefe do setor de economia da prefeitura. Depois ele passou para o Ministério da Educação, que o Ney Braga foi buscá-lo, já foi buscar pelo renome dele. Eu acho que a nação brasileira, o Estado brasileiro, deve ao Stefanes essa grande organização do sistema previdenciário brasileiro. O Reynolds é uma pessoa tão assim, reservada, correta, que ele não tem no comportamento marcas da trajetória. Quer dizer, dá a impressão de que ele a vida inteira foi o que ele é hoje. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso... Filho e descendente de pequenos agricultores de Santa Catarina, que se chamavam de colonos, né? Nascido naquilo que lá nós denominamos na roça, na enxada, embora uma família luterana, evangélica luterana, com princípios bastante fortes, uma educação e uma cultura alemã também bastante forte, né? Portanto, uma educação muito rígida em termos de princípios e que colocavam, evidentemente, a educação, o ensino em primeiro lugar. Eu me recordo que o meu avô, achei uma moedinha uma vez quando eu era criança, meu avô disse, não, essa moeda não te pertence, porque você não a ganhou no seu trabalho. Quer dizer, então, quer dizer, tudo que nós ganharíamos ou teríamos teria que ser fruto do nosso trabalho. O meu avô, ele tinha algum conhecimento de determinadas pessoas e achava importante que eu aprendesse uma profissão. Eu não morava com meus pais, eu já morava ou na escola técnica, primeiro no internato, e quando saí do internato, aí fui para uma pensão, né? E nesta pensão, eu tinha lá um cavaletezinho onde eu trabalhava, fazia bola, consertava sapatos, etc., e ganhava então o dinheiro para continuar estudando. Depois, as coisas começaram a melhorar muito, foi quando eu entrei para o Exército. Em 58, eu conheci o Cabo Stefanes. O Stefanes era um exemplo de militar. Ele se destacava no aspecto de cumprimento do dever. Lembro-me que eu estava cursando o 3º ano do científico no Colégio Estadual do Paraná. E daí me aportei com o Reinaldo Stefanes, e, curiosamente, no alojamento onde tinham as camas, a minha cama dava de cabeceira com a cama dele, que estava na outra fila. Até num domingo eu saí com ele e descobri que ele era um exímio nadador. Nós fomos na escola técnica e ele deu um mergulho que atravessou a piscina. Na época, nós que víamos do interior, eu aqui, de Porto de Cima, Morretes, o reino lá de Porto União, famílias, vamos dizer, pobres, nós tínhamos duas opções para estudar. Era entrar para a igreja, né, seminário, ou ir para o exército. Então você tinha, quer dizer, tinha cama, tinha comida, tinha um pequeno salário, né, e isso era suficiente para poder continuar estudando. Então uma das questões fundamentais é que eu nunca deixei de estudar. O Cabo Stefanes nunca foi de brincadeira, não. Ele era, como eu disse, o Caxias, ele era um exímio cumpridor das normas e exigia que as normas fossem cumpridas. Via-se desde logo que o Stefanes era uma daquelas pessoas predestinadas a vencer na vida. E depois disso, é evidente que cada um seguiu o seu lado. O meu sonho era ir para a Academia Militar das Agulhas Negras, era ser militar, mas eu não consegui sequer a inscrição na Academia Militar, naquela época isso era um pouco complicado, você tinha que ter indicações de 2 altas patentes no Exército, e a minha própria origem não tinha relacionamento para isso, e aí eu optei por o único curso que tinha noturno, que era Economia, Ciências Econômicas, né? E eu diria que eu tive muita sorte nesse meio do caminho, né? Porque já no 2º ano da universidade, ou no 3º ano da universidade, eu fui fazer um curso de verão. E um dos professores desse curso era o irmão do então governador Ney Braga. E ele pediu que uns alunos lá fizessem uma exposição lá fizessem um trabalho sobre Ford, né, quer dizer, sobre esse, né, o fundador, né, dos automóveis Ford, né, sobre os processos de produção, como é que ele trabalhava. E tinha que fazer, evidentemente, pesquisa naquela época, não tinha computador, claro, em livros. E eu me apresentei, fiz, e ele gostou da exposição. No final ele me perguntou o que eu fazia. Eu disse, não, eu estou no Exército, sou cabo no Exército, né? Aí ele disse, não, mas você tem um talento, né? Eu acho que você deveria ter uma melhor oportunidade. E aí perguntou se eu queria fazer um teste de QI. Naquela época no governo se fazia o teste de QI propriamente dito, né?
Primeiro, então, fiz esse teste e, como o teste deu um índice, me parece que muito bom para a época, né? E aí foi quando eu encontrei meu primeiro chefe, Antônio Alves Oliveira Neto. O Reynolds eu conheci na Faculdade de Ciências Econômicas, em Curitiba, Universidade Federal do Paraná. Então, eu já era diretor do orçamento do Paraná, eu consegui convencê-lo, ele deu baixa no Exército e foi trabalhar na Diretoria Central de Orçamento, DCO. Depois, lá na DCO, veio a oportunidade dele fazer também um outro curso que eu já havia feito, que é o da CEPAL. O Antônio Alves Oliveira Neto e eu também fizemos esse curso na CEPAL e voltamos muito entusiasmados em aplicar os conhecimentos aqui no Paraná. Para montar a equipe de trabalho, propôs e foi aprovado um curso de informações para os interessados. E ao final do curso seria feito o recrutamento do pessoal. Depois, claro que eu fui entrevistado, que era o Véspero Mendes, né? Ele se candidatou a trabalhar no Orçamento Central do Estado e eu, como secretário de governo responsável pela área, fiz a entrevista de admissão do Reynolds. Passei, na época, em segundo lugar nesse concurso, perdi para um japonês, né? Só podia ser um japonês. Um curso de 6 meses, e nesse curso eu vim encontrar o Reynolds. Então fizemos esse curso, concluímos o curso pelo final de 1962, e junto com outros, não me lembro quantos, mais ou menos uns 10 ou 15, fizemos o concurso e fomos aprovados, nomeados técnicos do orçamento da Diretoria Central do Orçamento do Estado do Paraná. Depois de trabalhar algum tempo no Estado, ele foi recrutado para trabalhar no município e ficou lá, acho que uns 3 ou 4 anos na área orçamentária do município. Primeiro, o organograma, como seria a prefeitura, para depois ver as pessoas que seriam convidadas. E o Reynolds foi convidado e foi, então, chefe do setor de economia da prefeitura. Aí, então, eu assumo essa função. Logo em seguida surge uma bolsa de estudo para a Alemanha, né? É uma bolsa de estudo rápida, eram 9 meses, 1 ano. Né? Para quem falasse alemão, tinha que se inscrever, tinha que fazer um teste, né? Eu também passei nesse teste e aí eu fiz esse curso. Tudo isso, evidentemente, foi combinado, embora eu era o chefe do orçamento, né? Mas era uma oportunidade, o prefeito achou que, né, que eu merecia essa oportunidade. Aí, quando eu retorno da Alemanha, há toda essa crise, né, de moralidade, há uma série de problemas de corrupção na área fazendária, na área de compras, na área de pagamento. E, novamente, o prefeito adota uma atitude muito interessante. Diz, bom, deixa eu pegar um jovem que já deu certo no orçamento, tinha trabalhado de quase 1 ano ou 6 meses no orçamento, parece-me que tinha feito um bom trabalho, e vou te nomear secretário da Fazenda. E o diálogo até foi muito interessante, como eu recordo, porque eu disse, mas eu nunca usei terno, só uso manga de camisa, né? Como é que você é secretário da Fazenda do município? Ele disse, não, é por isso mesmo, você vai ali, compra um terno, bota um terno e assume. Aí eu assumi. E logo em seguida, quer dizer, esse prefeito vira ministro da Agricultura, né? E hoje eu sou ministro da Agricultura em função dessa história, né? E me chama a Brasília para ajudar a organizar as finanças do Ministério por um determinado período, 10 ou 15 dias, porque ele não conseguia se situar dentro do setor financeiro do Ministério da Agricultura. Claro que aí o mundo já era maior, né, as coisas eram maiores, eu daqui da província, de repente, para a capital federal, né, dentro de uma outra estrutura, dentro de uma outra visão, né, de Brasil. Eu recordo bem que a primeira pergunta que fiz a ele é o seguinte, você já fez as malas para ir embora? Eu disse, estou fazendo. Então, pare de fazer as malas e pense em ficar, porque eu teria muito desejo de contar com a sua colaboração e de você continuar. Olha, o senhor é o único cargo da administração anterior que eu quero que continue. Aí eu já virei, além da função de secretário de Finanças e de Planejamento do Ministério, eu também já fui colocado como uma pessoa para substituir o secretário executivo, que é o chamado vice-ministro, nas suas ausências.
Então, logo com 28, 29 anos, eu já ocupei essa função, a segunda pessoa na linha hierárquica do Ministério da Agricultura. E acabei me projetando muito no cenário de Brasília como um gestor, como um administrador. E eu, evidentemente, recusei o convite. Eu já estava começando no Ministério da Educação, né, e achava até que seria uma deslealdade com o Ney Braga, que estava me dando uma oportunidade de ficar no Ministério da Educação. Daí passaram uns 15 dias, ele me ligou novamente e disse, olha, o general Golbery quer conversar com o senhor em nome do presidente Geisel. O general Golbery era o chefe da Casa Civil. Me dirigi ao, então, meu chefe, né, quer dizer, o ministro da Educação, o Ney Braga, disse, olha, eu recebi esse convite, já recusei esse convite. Aí o Ney Braga disse, o quê? O senhor recusou isso? Isso é a maior organização que tem no Brasil, o senhor tem que aceitar isso, são os maiores recursos que nós temos disponíveis no Brasil. Aí o próprio Ney Braga ligou para o Golbery e disse, olha, ele está indo imediatamente falar com o senhor. Aí eu vou lá conversar com o Golbery, depois também com o presidente Geisel, né? E acabei aceitando, né? No governo Geisel, vários paranaenses foram chamados. Por quê? Porque o Ney Braga era muito amigo do Geisel e o Geisel tinha sido o chefe da 5ª Região aqui em Curitiba no governo do Ney Braga. Então ele conhecia o Paraná, conhecia o Ney, conhecia a turma do Ney. Então fomos para Brasília, o Maurício Schumann na presidência do BNH, o Reynolds no NPS, eu fui para a Caixa Econômica. Então foi a época que teve mais paranaense em Brasília. Para mim o Reynolds continuou sendo o arrumador, ou da cabeça arrumada, e pior, o melhor, ele consegue transmitir isso ao pessoal que trabalha com ele. Então, por onde ele passa, o Reynolds é uma pessoa muito tranquila, absolutamente tranquila, e ele não descuida de detalhes. Ele sabe o rumo e toca esse rumo para frente. Logo que eu assumi o então INPS, como disse, tínhamos uma comissão parlamentar de inquérito em andamento na época, e eu sou convocado logo em seguida para essa comissão parlamentar de inquérito. E aí um deputado paraibano, eu me lembro que ele citou essa frase, ele disse, bom, até agora todos fracassaram, né? E com certeza o senhor também vai fracassar. E aí ele citou essa frase, né? Você a discípula, ela vai te devorar. E eu, talvez por minha forma de ser, ou talvez por sorte, acabei, enfim, reestruturando, colocando em ordem e me projetando nacionalmente, né, a tal ponto que eu retorno ao Paraná para ser candidato a deputado federal assim que eu deixo o INPS, e eu já não morava no Paraná há mais de 10 anos, não tinha nem mais residência aqui, só tinha o título de eleitor, nenhum contato, não sabia nem como é que se fazia uma campanha, simplesmente me lanço candidato, sou candidato, o governador da época me chama e diz, olha, o senhor não devia ser candidato, primeiro que o senhor é uma pessoa muito séria para ser candidato, o senhor não tem perfil para ser candidato a deputado, não vai se eleger. O prefeito da época também, o Saul Raiz, me diz mais ou menos, me desaconselha, mas eu digo, não, eu vou ser candidato. E surpreendo a todos, sou o segundo mais votado do Estado, naquela época, fazendo quase 100 mil votos, numa época que nós tínhamos 1/3, 1/4 dos eleitores que nós temos hoje no Paraná. Tive voto em praticamente todo o Estado, hein? Municípios que eu jamais sabia que existiam, nem o nome do município eu conhecia, apareceram votos. Quer dizer, significa que o trabalho havia repercutido a nível do Brasil.
Tanto que naquela época chegou-se à conclusão que se fosse candidato em qualquer estado do Brasil, eu teria sido eleito. Mas o Collor também, as coisas aconteceram um pouco por acaso, né? Havia uma crise, e aliás eu sempre era chamado de momentos de crise, né? Havia uma crise, o Collor precisava de um ministro, a ideia do Collor, inclusive, era em princípio o Candir, o Collor me conhecia muito pouco, né? Aí quando o Jarbas Passarinho entra na sala, né, do Collor e vê que o Collor quer ligar para o Candir, para convidar o Candir, e aí o Jarbas Passarinho diz, não, se o senhor quer alguém para colocar em ordem, eu conheço uma pessoa que já colocou em ordem uma vez a Previdência Social. Eu digo, presidente, eu não dou dois nomes, eu dou um só. Para mim, o senhor faria um bom negócio do ponto de vista administrativo do seu governo se convidasse o deputado, o Reynolds. Aí o presidente voltou, a cadeira para trás e pegou o computador dele. E jogou no computador o nome do Reynolds. E aí ficou satisfeito. Bom, vamos convidar. Para convidar que era o problema. Se eu não me engano, era uma sexta-feira. Estava no avião. Ele ia para Curitiba. E eu mandei, tira o homem do avião. Tira o homem do avião, que ele tem que decidir hoje. Ele também, o Collor tinha muito isso, ele queria a solução imediata, né? E ele veio. Eu recebi e preparei o espírito dele. Porque ele tinha sido chamado. Ele foi como presidente e saiu ministro da Previdência. A decisão de nomeá-lo pretende ser sinal claro de que o governo está disposto a explorar todos os caminhos de entendimento com as forças políticas do país. O novo ministro ainda não fala de planos para o futuro. Por enquanto, a prioridade é o caixa da Previdência Social. Esta foi a primeira orientação que ele recebeu do presidente Fernando Collor. Conseguir dinheiro para pagar o reajuste de 147% a aposentados e pensionistas. Nós precisamos, junto com o Congresso, encontrar uma saída para isso. Porque senão nós não teremos caixa para atender aos segurados. Podemos até ter para atender os 147, mas depois não teremos para pagar os benefícios normais. Na verdade, logo no começo eu nomeei o Reynolds e o Krause, que tinha sido prefeito em Recife, e o Krause foi ministro de recursos hídricos, né? Até naquela ocasião surgiu, quando eu fui presidente, né, o negócio do PFL do bem, algo assim, né? E o Stefanes pertenceria ao PFL do bem. Isso não foi dito por mim, mas se dizia na época, atribuíram até a Ruth, minha mulher, que ela tivesse interferido, não é verdade, nunca interferiu em escolha de ninguém, mas ele tinha um bom conceito. Claro que dentro do meu partido, do PSDB, havia muita resistência. O fato de ter participado do governo Collor não me pareceu um impeditivo. Até eu insisti muito que eu queria que para o Ministério de Ciência e Tecnologia fosse designado o Adib Jatene, que era ministro da Saúde, embora ele fosse ministro do Collor. E eu substituí o Celso Laffer, que era o ministro do Collor, né? O Celso Laffer, que é do PSDB. Né? E o problema mais difícil na política no Brasil, pelo menos até há bem pouco, é o seguinte, é que você tem que dizer não ao que é justo. Porque você quer aumentar o salário, é justo, mas não pode. É duro. Né? Precisa refazer o nível de aposentadoria, mas não pode. Estava assim muito triste dentro de casa quando eu recebi um telefonema do professor Adib Domingos Jatene. Assim, estive ontem com o presidente Fernando Henrique Cardoso e já nomeei o início da minha equipe. Cândido, você vai ser o secretário da SAS. A SAS, Secretaria de Assistência à Saúde, é o órgão mais poderoso do Ministério da Saúde. É aquele que absorveu o INAMPS. E o ministro Stefani disse assim, o que Jatene te ofereceu? Ele me disse que eu já sou o secretário de Medicina Social, ou secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, DAS6. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou te rebaixar para DAS5. Eu estou lhe convidando para ser meu chefe de gabinete.
Mas, ministro, mas eu não sou um homem rico. Eu vou ganhar menos. Mas você vai ser mais importante. Você vai ser mais importante do que na saúde. A saúde você já sabe. Na Previdência nós vamos fazer a grande reforma da Previdência. E você vai ser um chefe de gabinete diferente. Você vai cuidar também da perícia médica, tentar reorganizar a perícia médica do INSS, e você vai cuidar da GEAP, vai recuperar a GEAP para mim que está sob intervenção. E tocou ao Reynolds o pior período, na verdade, que foi o período inicial de consolidação do real, porque o real começou no governo do presidente Itamar, quando eu era ministro da Fazenda. Vamos fazer uma reforma que respeite os direitos, mas sem medo de acabar com erros e com privilégios, para que haja mais justiça e igualdade entre os brasileiros. E é para isso que nós esperamos contar com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Havia um descrédito muito grande de tudo, a população tinha perdido seu dinheiro, porque tinha sido bloqueada, as contas bloqueadas e tal, então havia uma desconfiança muito grande, a inflação muito grande também. Ele conduziu com competência. E outra coisa, como ele é calmo e tem experiência parlamentar, isso é muito importante, ter experiência parlamentar e ser calmo, porque você tem que enfrentar essas situações difíceis, né? E chegar lá e com jeito, expondo e tal, defender o ponto de vista do governo, mas também sem negar a voz aos que estão ali requerendo algo mais, né? É uma pessoa de linha, né? Eu acho isso importante também, compostura, né? O Reynolds tem compostura. Eu acho que quem exerce função pública não pode deixar de ter compostura, né? Porque você está, no fundo, influenciando a população. Stefanes conseguiu convencer o presidente da República que nós tínhamos que ter uma previdência pública forte. E está aí, a previdência pública forte. O presidente Lula está colhendo os frutos da competência de Reynolds e Stefanes, porque ele, isto quase ninguém reconhece, porque ele fez, junto com os técnicos, a grande reforma da Previdência Social. E uma coisa que ele me ensinou na sua tranquilidade. Ele disse o seguinte, porque vinha muitas demandas de pedido, a minha avó, a aposentadoria está baixa, a minha tia está há 10 anos pedindo a revisão, o meu avô, a minha mãe, etc. E vinha tudo isso para o gabinete. Ele disse, no momento em que ele me viu telefonando, ele disse, Cândido, eu vou lhe ensinar uma coisa. Vá direto, não passe pela superintendência do INSS, do Estado. Vá direto à unidade do INSS onde está parado o processo. Fale com a pessoa que está com o processo e diga para a pessoa o seguinte, você tem um prazo para decidir sobre este processo. Se você disser sim, você justifique dentro da lei porque disse sim. Se você disser não, você justifique dentro da lei porque disse não. E mande o processo com a sua decisão direto para o gabinete do ministro. Porque nós vamos rever isso na consultoria jurídica, caso a caso. Porque ele queria fazer justiça lá embaixo. E nesse instante ele chamou os funcionários à responsabilidade. Estudem e não digam besteiras. Porque se disser besteira, eu vou corrigir daqui de cima, lá na ponta. O Requião, quando me convidou para entrar no PMDB, porque aí também é uma outra história, né? As minhas ligações eram, quer dizer, eu passei 20 anos dentro do PFL, né? E a minha característica, a minha ligação maior era com o Fernando Henrique Cardoso e com o pessoal do PSDB, com o Serra, enfim. E a minha ideia era ir para o PSDB. Né? Quando, para surpresa minha, eu não sou aceito no PSDB do Paraná. Meu nome é recusado. Aí o Requião
ao saber disso, me chama e diz, olha, você é o único, a forma, de maneira dele ser, né? Você é o único sujeito sério que eu conheço, que é do lado de lá. Eu quero que você venha para o meu PMDB. Mais recentemente, o Reynoldo foi meu secretário do Planejamento. Extremamente capaz e um companheiro de uma lealdade indiscutível. Tanto que quando o Lula me consultou a respeito da sua ida para o Ministério da Agricultura, o meu depoimento foi preciso. Se Lula leva o Reynoldo, você terá um companheiro de lealdade absoluta no cumprimento das políticas do governo. É aquela minha característica de ser profissional. Quer dizer, eu assumo a função, eu passo a ser um profissional. Até quando o presidente Lula mantém o primeiro diálogo comigo para me escolher ministro, ele diz, olha, eu estou te escolhendo pela sua história e pelo seu currículo. Eu sei que você não votou em mim, eu sei que você até trabalhou para outro candidato, mas agora você passa a fazer parte de uma equipe de governo. E é claro que eu entendo que eu faço parte de uma equipe de governo, né? E enquanto eu aceito essa equipe de governo, eu tenho que me comportar como tal. Ao ministro Reynoldo Stefanes, é sempre importante a gente dizer as coisas como elas são. E eu lembro que o presidente do PMDB, o Michel Temer, me trouxe uma lista de vários nomes. Chegaram a 7 nomes. E a razão pela qual eu escolhi o ministro Reynoldo Stefanes foi pela sua carreira política. Já me disseram, não, mas ele foi da Arena, ele foi do PS, do PDS, foi não sei das quantas. Eu não faço política olhando apenas os que as pessoas foram ontem. Eu faço política olhando o que as pessoas vão ser amanhã, depois de amanhã. E mesmo analisando o ontem, isso o Guedes me dizia ontem, e todas as pessoas com quem eu conversei me disseram, que a sua passagem por todos os cargos públicos brasileiros foi uma passagem da maior respeitabilidade, da maior competência administrativa, porque me parece que você encarnou desde muito cedo o espírito público para que você pudesse nortear a tua carreira política. É com esse acúmulo de conhecimento que o deputado Reynoldo Stefanes adquiriu, com a experiência de trabalhar como secretário de planejamento do governador Requião, e eu disse a ele ontem, ao Michel Temer, o Reynoldo Stefanes é no mínimo de um privilegiado, porque eu liguei para o Requião, e o Requião fez tantos elogios a ele que eu falei, algo está errado. Algo está errado, porque quem conhece o nosso companheiro Requião sabe que são poucos os brasileiros merecedores de seus elogios. Portanto, meu caro deputado Reynoldo Stefanes, ministro da Agricultura, eu quero desejar a você toda a sorte do mundo. E saibam que eu estarei no pé de vocês, cobrando a cada dia para que vocês façam mais e melhor do que aqueles que saíram. Muito obrigado. Neste momento, o senhor presidente da República assina o termo que dá posse ao deputado Reynoldo Stefanes do cargo de ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convidamos o deputado Reynoldo Stefanes a assinar o termo de sua posse. Bom, veja, as coisas aconteceram, né? Claro que eu sempre tinha como objetivo vencer. Quer dizer, eu sabia que eu tinha que estudar,
que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que enfrentar as coisas. Quer dizer, esse sentido eu tinha. Ele faz parte de uma constelação de poucas pessoas. Dentro dessa constelação, são poucas as pessoas que têm vamos dizer, a visão que ele tem, né? A clareza, a lucidez, porque ele vê, enxerga os problemas e procura resolver os problemas. A eficiência do Reinhold é indiscutível. E ele, por paradoxal que pareça, tem uma paixão pelo setor da medicina. Eu acredito que, no fundo do coração, o Reinhold gostaria de ser ministro da Saúde. Mas na agricultura, a sua experiência é antiga e indiscutível, já esteve no setor e está dando respostas extremamente positivas para o governo federal. A gente se conhece desde 1969, nós estamos chegando no ano de 2009, no ano que vem nós vamos completar 40 anos de relacionamento e uma ligação que é muito gratificante para mim, e eu desejo toda a sorte de êxito pelo que o Reinhold ainda tem por fazer, porque eu acho que ainda tem muita contribuição a dar ao Brasil. Cada vitória dele eu sinto como sendo uma vitória minha. Dizer pro Cabo Stefanes que ele deve continuar como é. Amigo dos amigos, sempre disponível. Eu tenho certeza que se eu pegar o celular agora, eu ligo. Se o celular dele não estiver ocupado, sei que ele vai atender. Eu acho isso uma coisa extraordinária, numa pessoa no nível dele, de ministro. O que é que eu vejo? Eu vejo um homem que sempre se dedicou a servir ao país e não a servir aos homens que estejam no poder. Portanto, ele foi respeitado e só foi buscado pelo mérito que ele tem. A minha admiração por ele me faz ser possivelmente injusto, porque quando eu vejo que ele está com um ponto de vista diferente dos outros, eu já fico com o dele. Pela competência e pela seriedade que ele tem e que ele tem demonstrado em todas essas nuances, essas missões que lhe são confiadas. Eu acho que ele honra o Paraná e honra o Brasil. Ele não é de partido pelo partido, e nem faria negociatas em nome do partido. E isso Fernando Henrique sabia, e eu acho que ele contou isso para o Lula. Os homens trazem na cara os deuses que adoram. Eu acho que Stefanes sabe conhecer pelo rosto das pessoas se essas pessoas adoram o Deus da honestidade, da dignidade, da sabedoria. E também sabe diferenciar aqueles que adoram o Deus da desonestidade, da mentira, etc. Eu queria deixar também aqui uma palavra pessoal, não é? De desejar que ele continue, e vai ser, a ser como é. E o fato dele hoje ser ministro de um governo ao qual eu me oponho não abala para nada a consideração que eu tenho por ele, e também acho que, estando servindo ao Brasil, pois que continue servindo bem ao Brasil. Um abraço. O Brasil é um país que dá efetivamente oportunidade para quem quiser ir à luta, para quem quiser trabalhar, para quem quiser estudar, para quem quiser se desenvolver. E eu acho que eu sou um pouco fruto disso, né? Quer dizer, dessas oportunidades que o país dá. Ou seja, aonde um torneiro mecânico pode se tornar presidente da República, né? Aonde alguém que nasce na enxada pode se tornar ministro da Agricultura e assim por diante. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Outra embalagem? Vamos? Demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.